Imagine que você está perdido em um deserto imenso, sem água, sem direção, sem esperança. O sol escaldante queima sua pele, seus lábios estão ressecados, suas forças se esgotam a cada passo. Você caminha há horas, talvez dias, procurando por algo que faça sentido, algo que traga alívio para sua alma sedenta. De repente, no horizonte, você vê duas trilhas se formando diante de você. A primeira parece convidativa, larga, bem pavimentada, cheia de placas prometendo riqueza instantânea, sucesso fácil e prazer imediato. A segunda é estreita, pedregosa, íngreme, mas no final dela você consegue vislumbrar algo diferente. Uma fonte cristalina, um oásis verdadeiro, onde a água da vida jorra abundantemente. Esta é exatamente a escolha que você enfrenta todos os dias na sua jornada rumo ao sucesso. Esta é a decisão que vai determinar se você viverá uma vida de mediocridade ou se alcançará a grandeza que Napoleon Hill sabia que estava dentro de você em seu livro revolucionário. Quem pensa enriquece. Napoleon Hill nos deixou uma verdade que corta como uma espada. Toda conquista, toda fortuna construída, nasce primeiro como um pensamento claro e definido. Mas o que significa realmente ter clareza mental? Será que é apenas escrever objetivos em um caderno no início do ano? Será que é repetir mantras pela manhã? Será que é trabalhar 16 horas por dia sem rumo? Ou existe algo muito mais profundo, muito mais transformador que a maioria das pessoas nunca descobriu? Hoje vamos mergulhar fundo. Hoje vamos escavar até encontrar o tesouro escondido. Hoje vamos permitir que a genialidade de Napoleon Hill nos mostre o que ele realmente quis dizer quando falou sobre ter um objetivo principal definido ao porquê quando. Napoleon Hill descobriu esse princípio, ele não estava dando um conselho motivational, ele estava revelando uma lei universal, um princípio que governa o sucesso de toda pessoa que já alcançou algo extraordinário neste mundo. Esta mensagem não é para quem já sabe de tudo. Não. Esta mensagem é para você que às vezes sente que, mesmo dando o seu melhor, ainda falta alguma coisa. É para você que quer viver com propósito, claro, com paz interior e com uma prosperidade que vem de dentro para fora. Vivemos numa época que nos bombardeia com 1000 prioridades. Ganhar dinheiro rápido, aparecer nas redes sociais, ter o carro do ano, a casa dos sonhos. Mas e se eu te dissesse que existe uma ordem diferente? E se hoje você descobrisse que há algo que deve vir antes de tudo isso? Antes de continuarmos, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: minha mente é minha maior riqueza. Não é apenas um comentário, é uma declaração de guerra contra a mediocridade. É você dizendo ao universo que entendeu o jogo. Então comenta com convicção e deixa aquele like se esta mensagem já está mexendo com algo dentro de você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada vídeo aqui é uma aula magistral sobre como transformar sua mente numa máquina de sucesso. Lembra que muita gente não tem acesso a esses ensinamentos. Muita gente nunca ouviu falar de Napoleon Hill. Por isso, este canal existe, para levar essa sabedoria transformadora até o último canto do Brasil e do mundo. E você pode ser parte dessa missão compartilhando este vídeo. Agora, respira fundo, abre sua mente e prepara seu coração, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a trajetória da sua vida. Ter um objetivo principal definido não é uma técnica de autoajuda, não é um truque de coach, é uma revolução completa na sua forma de pensar, uma reprogramação total do seu sistema mental que redefine quem você é, como você age e para onde você vai. É você olhar no espelho e dizer: a partir de hoje, minha vida tem uma direção clara, e essa direção vai guiar cada decisão que eu tomar, mesmo quando o mundo inteiro estiver me empurrando para outro lado, porque a vida vai te empurrar. A sociedade vai te pressionar. As pessoas vão tentar te convencer de que você tá louco por ter sonhos grandes. Mas quando você tem um objetivo principal definido, você se torna inabalável. Napoleon Hill estudou mais de 500 milionários da sua época. Sabe o que ele descobriu? Que todos eles, sem exceção, tinham uma coisa em comum: clareza absoluta sobre o que queriam alcançar. Não era uma ideia vaga, não era seria legal se... Era uma obsessão saudável, um foco laser que cortava através de todas as distrações. E aqui está o segredo que a maioria perde. Ter um objetivo principal definido não é sobre o que você quer ter, é sobre quem você precisa se tornar para ter o que você quer. Porque veja bem, você pode querer R$1 milhão, mas se você continua pensando como alguém que ganha 2.000 por mês, o universo vai continuar te dando experiências de 2.000 por mês. Você pode querer um relacionamento extraordinário, mas se você continua agindo como alguém que não
se valoriza. Vai continuar atraindo pessoas que não te valorizam? O objetivo principal definido é o molde que vai reformatar sua personalidade, é o blueprint que vai reconstruir sua identidade. É a força que vai te transformar na pessoa, capaz de alcançar o que você deseja. E quando essa transformação acontece, algo mágico se manifesta, suas ações se alinham. Suas palavras ganham poder, suas decisões ficam mais fáceis, porque agora você tem um filtro. Isso me aproxima do meu objetivo ou me afasta? Se aproxima, você faz. Se afasta, você ignora. Simples assim, mas aqui está o problema. A maioria das pessoas tem objetivos múltiplos, conflitantes, confusos. Querem ser ricos, mas também querem trabalhar pouco. Querem ser saudáveis, mas não querem abrir mão dos vícios. Querem relacionamentos profundos, mas não querem se comprometer. Napoleon Hill chamava isso de mente dividida. E uma mente dividida é uma mente fraca. É como tentar dirigir um carro pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você faz muito barulho, gasta muita energia, mas não sai do lugar. Por isso ele insistia. Um objetivo principal. Não 10, não 5, não 3 homem. A QIQ, quando você alcançar, vai fazer todo o resto se encaixar naturalmente. E quando você encontra esse objetivo, quando você o define com clareza cristalina, quando você se compromete com ele, de corpo e alma, aí sim você entende o que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Porque não é sobre pensamento positivo, é sobre pensamento direcionado. É sobre canalizar toda a força da sua mente para um ponto específico. Até que esse ponto se torne realidade, existe uma força no universo que a ciência ainda não consegue explicar completamente, mas que Napoleon Hill observou funcionando na vida de todos os grandes realizadores. Quando você tem um propósito claro e definido, você se torna um ímã para as oportunidades certas. Não é sorte, não é coincidência, é uma lei mental em ação. Pense assim: quando você está procurando comprar um carro vermelho, de repente você começa a ver carros vermelhos em todo lugar. Eles sempre estiveram lá, mas sua mente não estava programada para notá-los. Agora que você tem um foco específico, seu cérebro se torna um radar para aquilo que você busca. O mesmo acontece com as oportunidades. Quando você tem um objetivo principal definido, sua mente subconsciente trabalha 24 horas por dia, procurando maneiras de alcançá-lo. Você começa a notar conversas que antes passavam despercebidas. Você encontra livros que parecem ter sido escritos especificamente para você. Você conhece pessoas que têm exatamente o conhecimento que você precisa. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Isso só funciona quando seu objetivo é específico, mensurável e tem um prazo definido. Quero ser rico não é um objetivo. É um desejo vago. Quero ter um patrimônio líquido de R$1 milhão até dezembro de 2025, através do meu negócio de consultoria. Isso é um objetivo principal definido. Vê a diferença? O primeiro, como dizer, quero ir para algum lugar bonito. O segundo é como dizer, quero ir para Paris. No dia 15 de julho, no voo das 14h30, qual dos dois você acha que tem mais chances de acontecer? Napoleon Hill descobriu que nossa mente subconsciente é como um servo obediente. Ela vai trabalhar incansavelmente para nos dar exatamente aquilo que pedimos. Mas ela precisa de instruções claras. Ela precisa saber exatamente o que procurar. E aqui entra outro princípio fundamental. A fé aplicada. Não é fé religiosa, embora possa incluir isso. É fé científica. É a convicção absoluta de que, se você aplicar os princípios corretos, vai obter os resultados corretos. É como plantar uma semente. Você não fica cavucando a terra todo dia para ver se ela está crescendo. Você planta, rega, cuida e confia no processo. Porque você sabe que, se fizer sua parte, a natureza fará dela. Com seu objetivo principal definido, é a mesma coisa. Você define, você trabalha, você persiste e confia que as leis mentais vão operar a seu favor. Não porque você merece, mas porque é assim que o universo funciona. Mas atenção, isso não é pensamento mágico. Napoleon Hill sempre enfatizou que a fé sem ação é morta. Você precisa fazer sua parte. Você precisa estudar, trabalhar, se desenvolver, tomar decisões difíceis, sair da zona de conforto. A diferença é que agora você faz tudo isso com direção. Cada esforço tem um propósito. Cada sacrifício tem um significado. Cada passo te leva mais perto do seu destino final. E quando você vive assim, algo extraordinário acontece. Você para de ser uma folha ao vento e se torna o capitão do seu próprio navio. Você para de reagir à vida e começa a criá-la. Napoleon Hill não era um sonhador.
Ele era um pesquisador. Durante mais de 20 anos ele estudou cientificamente os padrões de sucesso dos homens mais ricos e influentes da América. E o que ele descobriu foi revolucionário ou sucesso now. É acidente? É ciência? Existe uma fórmula? Existem leis? Existem princípios que, quando aplicados corretamente, produzem resultados previsíveis. O primeiro princípio é o que ele chamou de burning desire, desejo ardente. Não é querer alguma coisa, é precisar daquela coisa como você precisa de ar para respirar. É quando o seu objetivo se torna tão importante que você prefere morrer tentando do que viver sem tentar. Andrew Carnegie, o homem mais rico da época, de Napoleon Hill, disse algo que mudou a vida do jovem pesquisador. A diferença entre um desejo e um desejo ardente, a diferença entre querer e decidir. Quando você quer alguma coisa, você tenta. Quando você decide alguma coisa, voca consegue. Porque decisão corta todas as outras possibilidades. Decisão queima as pontes. Decisão te força a encontrar um jeito ou criar um jeito. O segundo princípio é a especialização. Napoleon Hill descobriu que todos os grandes sucessos se tornaram especialistas em alguma área específica. Eles não tentaram ser bons em tudo. Eles escolheram uma coisa e se tornaram os melhores naquela coisa. Henry Ford não sabia muito sobre motores quando começou, mas ele decidiu que ia revolucionar o transporte, e então se especializou obsessivamente em produção em massa de automóveis. Thomas Edison não era o inventor mais brilhante da sua época, mas ele se especializou em transformar invenções em negócios lucrativos. O terceiro princípio é o que Hill chamou de mastermind, a mente mestra. Ele descobriu que nenhum grande sucesso é alcançado sozinho. Todos os milionários que ele estudou tinham um grupo de pessoas ao seu redor que complementavam suas habilidades e multiplicavam seu poder. Não é sobre networking superficial, é sobre criar alianças estratégicas com pessoas que compartilham sua visão e podem contribuir com conhecimentos, habilidades ou recursos que você não tem. O quarto princípio é a persistência inteligente. Não é teimosia cega, é a capacidade de continuar tentando, mas ajustando a estratégia quando necessário. É como um rio que encontra uma pedra no caminho. Ele não para, ele contorna. Napoleon Hill estudou centenas de casos de pessoas que estavam a um passo do sucesso quando desistiram. Elas falharam não porque os princípios não funcionavam, mas porque pararam de aplicá-los muito cedo. O ouro está sempre na última peneirada. O sucesso está sempre do outro lado, do último não. A vitória está sempre depois da última tentativa que você quase não fez. E o quinto princípio, talvez o mais importante de todos, é o que ele chamou de applied faith, fé aplicada. É a convicção inabalável de que você vai conseguir, mesmo quando todas as evidências externas dizem o contrário. Não e faciga. É fé baseada no conhecimento de que você está aplicando princípios que funcionaram para milhares de pessoas antes de você. É fé baseada na compreensão de que o universo é governado por leis. E quando você alinha suas ações com essas leis, os resultados são inevitáveis. Esses 5 princípios, quando combinados com um objetivo principal definido, criam o que Napoleon Hill chamou de Success Consciousness. Consciência de sucesso é quando você para de esperar que o sucesso aconteça e começa a fazer o sucesso acontecer. Existe algo que Napoleon Hill descobriu, mas que poucos realmente compreendem. O verdadeiro valor de ter um objetivo principal definido não está no que você conquista, mas em quem você se torna no processo de conquistar. Porque veja bem, você pode alcançar seu objetivo e perder-lo depois, se você não desenvolveu o caráter necessário para mantê-lo. Mas se você desenvolveu o caráter, você pode perder tudo e reconquistar, porque agora você sabe como fazer. É por isso que algumas pessoas ganham na loteria e em poucos anos estão falidas novamente. Elas receberam o resultado sem passar pelo processo. Elas tiveram o prêmio sem desenvolver a mentalidade. Mas quando você persegue um objetivo principal, definido da maneira correta, você desenvolve qualidades que ninguém pode tirar de você: disciplina, persistência, coragem, visão, liderança, integridade. Essas qualidades se tornam parte de quem você é. Elas se tornam seu patrimônio mais valioso. Porque dinheiro pode ser perdido, negócios podem falir, relacionamentos podem acabar, mas o caráter que você desenvolveu permanece para sempre. Napoleon Hill chamava isso de invisible assets, ativos invisíveis. São as qualidades internas que determinam seus resultados externos. São os músculos mentais que você desenvolve, levantando os pesos da vida. E aqui está uma verdade profunda. O universo não te dá o que você quer, te dá o que você é. Se você é uma pessoa de R$2.000 por mês,
vai continuar ganhando R$ 2.000 por mês. Mesmo que ganhe na loteria, porque logo vai encontrar uma maneira de voltar ao seu nível de conforto. Mas se você se torna uma pessoa de R$ 20.000 por mês, na sua mentalidade, nos seus hábitos, na sua forma de pensar e agir, então R$ 20.000 por mês vão aparecer na sua vida de uma forma ou de outra. Por isso, Napoleon Hill insistia tanto na importância da autoanálise. Ele criou um questionário com mais de 100 perguntas, que os grandes empresários da sua época respondiam regularmente para avaliar seu progresso, não apenas financeiro, mas principalmente, pessoal, perguntas como: estou me tornando mais disciplinado a cada dia? Estou desenvolvendo maior autocontrole? Estou aprendendo a liderar pelo exemplo? Estou me tornando uma pessoa em quem outros podem confiar? Porque no final das contas, seu sucesso externo nunca vai ultrapassar seu desenvolvimento. Você pode forçar resultados por um tempo, mas eventualmente sua realidade externa vai se alinhar com sua realidade interna. É por isso que algumas pessoas conseguem sucesso rapidamente e depois não conseguem sustentá-lo. Elas focaram apenas no resultado, não no processo. Elas quiseram o destino sem fazer a jornada. Mas quando você entende que o objetivo principal definido é na verdade um veículo para seu crescimento pessoal, tudo muda. Você para de ter pressa e começa a ter consistência. Você para de buscar atalhos e começa a construir fundamentos sólidos. E aí sim você entende o que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu: o sucesso é um processo, não um evento. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo. Porque tudo o que conversamos aqui se resume a uma única escolha que você precisa fazer agora. Você vai continuar vivendo sem direção clara, ou vai finalmente definir seu objetivo principal e começar a viver com propósito? Esta não é uma decisão que você pode adiar. Não é algo para pensar quando tiver mais tempo ou quando as coisas se acalmarem. Esta é uma decisão que precisa ser tomada agora, enquanto o fogo da inspiração ainda está aceso dentro de você. Porque cada dia que passa, sem um objetivo principal definido, é um dia perdido. Cada decisão que você toma sem ter clareza sobre seu destino é uma oportunidade desperdiçada. Cada momento que você vive sem propósito é um passo em direção ao arrependimento. Mas também, cada dia pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Cada decisão pode ser o ponto de virada que muda sua história. Cada momento pode ser o início da transformação que você sempre soube que era possível. Napoleon Hill não escreveu quem pensa enriquece para entreter pessoas. Ele escreveu para transformar vidas. E a mensagem central dele é simples, mas revolucionária. Você tem dentro de si todo o poder necessário para criar a vida que deseja. Mas esse poder só se manifesta quando você o direciona para um objetivo específico. Mas esse poder não se ativa apenas lendo sobre ele, ele se ativa quando você toma a decisão de usá-lo. Quando você para de ser espectador da sua própria vida e se torna o diretor do seu destino. Então eu te pergunto, qual é o seu objetivo principal definido? E não me diga que você não sabe. Lá no fundo do seu coração, na parte mais honesta da sua alma, você sabe exatamente o que quer alcançar. Você sabe qual é sua missão nesta vida. O problema não é que você não sabe. O problema é que você tem medo. Medo de sonhar grande e não conseguir. Medo de se comprometer e falhar. Medo de sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Mas, deixa eu te contar um segredo. O medo é normal. Todos os grandes realizadores que Napoleon Hill estudou sentiram medo. A diferença é que eles não deixaram o medo decidir por eles. Eles sentiram o medo e agiram mesmo assim. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a ação na presença do medo. Então hoje, agora, neste momento, o desafio. Defina seu objetivo principal. Escreva ele com clareza cristalina. Coloque uma data específica. Torne ele tão real que você consiga vê-lo, sentir, tocar. E depois, o mais importante, camise, agir. Não espere ter todas as respostas. Não espere que as condições sejam perfeitas. Não espere que alguém te dê permissão. Comece onde você está, com o que você tem, sendo quem você é agora. Porque o sucesso não é um destino, é uma jornada. E essa jornada começa com um único passo, a decisão de começar. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, se você sentiu aquela faísca de reconhecimento, aquele chamado para algo maior, então, não ignore. Essa é sua alma te lembrando de quem você realmente é e do que você veio fazer aqui. Escreve nos comentários qual é seu objetivo principal definido. Declara publicamente. Torna ele real com suas palavras. E depois, o mais importante, torna ele real com suas ações.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe aquele like se você foi inspirado. Se inscreve no canal se você quer continuar recebendo sabedoria que transforma vidas. Mas acima de tudo, decide. Decide hoje que sua vida vai ser diferente. Decide que você vai viver com propósito. Decide que você vai se tornar a pessoa extraordinária que Napoleon Hill sabia que você pode ser. Porque no final das contas, a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não está nas circunstâncias, está nas decisões. E a decisão mais importante que você pode tomar é definir claramente onde você quer chegar. O momento é agora. O poder está nas suas mãos. A escolha é sua. O que você vai decidir?